Estamos iniciando Visão Nacional, recebendo hoje o engenheiro Irani Carlos Varela, que é superintendente da área de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Petrobras. Boa noite, doutor. Boa noite. Para começar, o senhor poderia falar por que a Petrobras, com 46 anos, quase 47, não transformou o Brasil em autossuficiente na produção de petróleo ainda? Sem dúvida. Eu acho que é importante nós fazermos uma análise de qual as características da produção de petróleo da Petrobras. A Petrobras iniciou a sua produção no recôncavo baiano, em terra, na década de 50. E, ao final da década de 60, atingiu a produção da ordem de 160 mil barris por dia. Nós não tínhamos, no mundo, tecnologia para a produção em águas mais profundas. Não digo nem em águas profundas. Nós não tínhamos tecnologia para a produção acima de 50 metros de lâmina d'água. Após esse período, nós passamos a produzir no litoral de Sergipe. Foi a primeira produção no mar feita pela Petrobras. Na década de 70, houve uma decisão da área de exploração da Petrobras para que nós iniciássemos a exploração de petróleo no mar, em águas já da ordem de 200 metros de lâmina d'água. E aí nós descobrimos, em 1974, a Bacia de Campos, e iniciamos a produção em 1977. 3 anos depois, rapidamente, iniciamos a produção de petróleo na Bacia de Campos. E foi a Bacia de Campos, efetivamente, que nos mostrou reservas suficientes para que nós pudéssemos sonhar com a autossuficiência. Campos fica ali quantos quilômetros do Rio de Janeiro? A Bacia de Campos fica a 200 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro. É a base que dá suporte, a cidade que dá suporte às atividades na Bacia de Campos, mais de 90% na cidade de Macaé. Na década de 80, nós descobrimos os grandes campos de petróleo. É importante salientar que os grandes campos de petróleo já se encontram em lâminas d'água da ordem de 500 a 1.000 metros. Só para o telespectador entender, lâmina d'água é o que existe até o fundo do mar. É a distância que vai da superfície do mar até o fundo do mar. E depois tem que perfurar o chão lá, o fundo do mar. Do solo do mar mais profundo, da ordem de 2.000 metros. Perfeito. Então há uma lâmina d'água de 1.000 metros e uma perfuração de solo de mais 2.000 metros. Esta evolução foi ocorrendo, evidentemente, com o surgimento de novas tecnologias, muitas das quais desenvolvidas pela própria Petrobras. Ela detém hoje ainda o recorde mundial de produção em águas profundas. É a empresa que produz em águas mais profundas do mundo, destacada e reconhecida internacionalmente. Eu diria que nós não alcançamos a autossuficiência porque, efetivamente, essas tecnologias foram surgindo e nós fomos aumentando a nossa produção, não o suficiente para atingir essa autossuficiência. Mas o que eu posso dizer aos senhores é que nós temos hoje uma expectativa de que nós tenhamos, até 2005, atingido a autossuficiência, considerando a produção da Petrobras e a produção de outras empresas de petróleo que estão chegando após a quebra do monopólio, fazendo parcerias com a Petrobras ou atuando de uma maneira independente, de uma maneira isolada. Isso mesmo, o Brasil crescendo 4%, 5% aí, o PIB. Todo mundo está com essa expectativa de que o Brasil vai começar a crescer a partir desse ano 2000. Mesmo com o crescimento, a Petrobras espera em 2005 alcançar a autossuficiência? Sem dúvida. Nós estamos estimando um crescimento da ordem de 4% do PIB ao longo desse período e considerando um aumento da produção maior do que a demanda, do que o crescimento da demanda que terá. Então, mesmo com o crescimento, nós acreditamos que é viável, sem dúvida, essa meta de atingir em 2005 a autossuficiência na produção. Isso é muito bom. Em 97, acho que foi isso, o Brasil, as reformas constitucionais lá no Congresso Nacional acabou quebrando o monopólio da Petrobras. Tem alguma empresa, além da Petrobras, alguma multinacional, operando na área de extração de petróleo? Como é que está essa concorrência ou, na verdade, não tem? Nós tivemos, logo após a quebra do monopólio,
nós tivemos alguns trabalhos que foram feitos pela Petrobras, algumas negociações em que nós fizemos parcerias com empresas, outras empresas de petróleo, das mais diversas empresas, grandes e pequenas empresas de petróleo multinacionais. Da mesma forma, a Agência Nacional do Petróleo lançou a sua primeira licitação de áreas e deve ocorrer agora, no mês de junho ainda, a segunda licitação feita pela Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão regulador dessas atividades. As atividades efetivamente de produção ainda não iniciaram, mas os preparativos para o início da perfuração, da exploração, já iniciou tanto para as atividades, aquelas parcerias que estão ocorrendo e que ocorreram com a Petrobras, com outras empresas, como também aquelas licitações que foram feitas pela Agência Nacional do Petróleo. Então, já se tem hoje um nível de emprego maior nessa área, já se tem hoje as empresas trabalhando para o início efetivo das suas atividades de exploração. Teria interesse uma empresa, vamos imaginar a Shell europeia, uma americana, Texaco, ela teria interesse em vir explorar petróleo aqui, sendo que essa exploração é um conhecimento dominado pela Petrobras? Ela teria interesse em explorar petróleo, concorrer com a Petrobras? Com certeza há esse interesse, tanto é que elas estão, as duas empresas que vocês estão hoje no Brasil. Hoje elas têm parcerias e estão também atuando, participando de licitações junto à Agência Nacional do Petróleo. Elas usam a tecnologia da própria Petrobras? Elas, neste momento, estão atuando ou em parceria com a Petrobras para o desenvolvimento de alguns campos, e quando se faz parceria, nós colocamos à disposição daquele objeto, daquele negócio, competências da empresa e competências também do parceiro. Então, não há dúvida nenhuma que tanto pelo conhecimento da área, pelo tempo, né, que o monopólio nos deu de conhecimento das áreas, das bacias sedimentares, onde pode ocorrer petróleo, da Petrobras, quanto pelo seu conhecimento das técnicas para a produção em águas profundas, faz da Petrobras um grande parceiro. E, sem dúvida nenhuma, essas empresas têm nos buscado de uma forma bastante intensa para façamos parcerias para exploração e produção de petróleo. Então, isso não está prejudicando a Petrobras, em princípio, a quebra do monopólio? De maneira nenhuma. A minha visão é que a quebra do monopólio está, na realidade, sendo uma grande oportunidade para a empresa. A empresa está desenvolvendo, está crescendo, está tendo outros parceiros, os investimentos na área de petróleo estão crescendo no país, porque outras empresas estão trazendo esses investimentos. Então, eu não tenho dúvida que esta nova fase do país, após a quebra do monopólio, está sendo altamente benéfica para o país e para a Petrobras também. Doutor Irani, pedi licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Imposto bem aplicado é qualidade de vida. Mas às vezes o dinheiro fica no meio do caminho e, o que é pior, com a sua cumplicidade. Minha! A maior parte dos recursos dos estados para obras e serviços vem do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS já está incluído no preço. O consumidor paga e quem repassa é o comerciante, o industrial, o prestador de serviço. Mas aí vem a pergunta: vai querer nota? E qual a diferença? Quando não exigimos a nota fiscal, o dinheiro do imposto pode ficar no bolso do sonegador, em vez de beneficiar a comunidade. Nota 10 para você, consumidor que pede nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Irani Carlos Varela. Doutor Irani, vamos começar esse segundo bloco respondendo uma questão do telespectador. Doutor Irani, qual é a produção de petróleo hoje da Petrobras?
produção da Petrobras no Brasil é de 1.300.000 barris por dia. E o consumo brasileiro é de 1.750.000 barris por dia. A maior produção do país se encontra na Bacia de Campos, ao norte do Rio de Janeiro, próximo à cidade de Campos e à cidade de Macaé. A produção ali hoje é de 900.000 barris por dia. Então, 2/3, praticamente. Mais de 2/3 da produção nacional ocorre na Bacia de Campos. Mas nós também produzimos no Amazonas, né, na selva amazônica, nós produzimos em torno de 60.000 barris por dia hoje. Nós produzimos no Nordeste, nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e também na Bahia. Produzimos no estado do Espírito Santo, uma produção ainda que pequena, da ordem de 10.000 barris por dia. E produzimos também no estado de Santa Catarina, com a base em Itajaí e com uma produção da ordem de 8.000 barris por dia. Além dessas áreas, nós também temos uma produção de petróleo que vem de São Mateus, no oeste do Paraná, que é a exploração de petróleo através do xisto, que é uma tecnologia dominada pela Petrobras, desenvolvida pela Petrobras, e que vários países vêm visualizar ou ter informações sobre essa tecnologia para a produção de suas áreas. Esse xisto, ele é matéria-prima para petróleo? Ele é uma rocha em que ela tem uma quantidade de petróleo em que ela precisa ser moída e aquecida em retortas para poder produzir esse petróleo. Ela tem, evidentemente, algumas dificuldades nessa produção, como, por exemplo, o pó, né, durante a moagem, e com isso, evidentemente, é uma extração cara. O custo operacional está hoje em torno de $20 o barril dessa extração. Por esta razão, que é uma tecnologia que o projeto em si é mais um projeto piloto. Nós produzimos hoje 6.000 barris por dia através do xisto no Paraná. Doutor Irani, tem diferença do petróleo, da matéria-prima, acho que é petróleo, posso falar isso? Do extraído em Campos, do extraído no Paraná, do xisto, do Amazonas? Existe essa diferença? Sem dúvida. Para que nós tenhamos uma ocorrência de petróleo, é preciso que nós tenhamos, primeiro, a geração. A geração se dá através da pressão e do aquecimento, isto é, a matéria orgânica, animais, folhas, depois de um tempo que estão sob a terra, soterrados, e com uma temperatura mais alta e com pressão, ela gera o petróleo. Isso há milhões de anos. Há milhões de anos, como se estivesse cozinhando. Né? E nós estamos falando há milhões em coisa da ordem de 50, 30, 50, 60, 100 milhões de anos. Isso aquece e forma o petróleo. Após a formação desse petróleo, que nós dizemos que era a rocha geradora que gerou o petróleo, esse petróleo ele migra, ele caminha por falhas na rocha e vai até um local onde ele possa ficar armazenado, que nós chamamos de armadilha, que é o reservatório, que é uma rocha de areia, uma rocha porosa, uma rocha que tem... Inclusive esse do fundo do mar lá em Campos? Esse, inclusive, do fundo do mar em Campos. E onde fica armazenado esse petróleo. Então, há necessidade da matéria orgânica para a geração, a migração e após, né, ele ficar armazenado numa determinada rocha. Estima-se hoje que nós tenhamos apenas 1% do petróleo que é gerado no mundo, ele consiga ficar trapeado, consiga ficar dentro, fechado, armadilhado dentro desta rocha. Pois bem, esse processo, após esse armazenamento, ocorre também uma degradação desse petróleo. E a depender do tempo que tem esse petróleo, então nós temos bactérias que atuam sobre o petróleo. Bactérias que, preferencialmente, absorvem as partes mais leves do petróleo. Então o petróleo... Isso há milhões de anos ou durante hoje? Hoje lá embaixo da Terra está... Isso há milhões de anos. Nós estamos falando sempre em tempo geológico. Nós estamos falando em milhões de anos nesse processo. Então esse petróleo, por vezes, é muito similar ao de um óleo diesel, ao de uma gasolina. Como é que a Petrobras administra isso? A mesma refinaria pode entrar o extraído no Paraná, o extraído no Amazonas, o extraído em Campos e o que vem de fora,
ou, na verdade, tem uma refinaria para cada tipo? Vocês conseguem regular ali na hora a refinaria? Ou agora vai entrar o mais fino, que é do Amazonas? Agora um pouquinho diferente, que vem da Arábia Saudita. Agora nós vamos trabalhar com o de Campos, que é mais pesado. Como é que administra? Isso é curiosidade. A refinaria tem essa flexibilidade? A área existe uma área na área de refino na Petrobras, na sede, que faz o planejamento das cargas das refinarias. As cargas que nós chamamos é a matéria-prima da refinaria. Então, ela executa esse planejamento fazendo uma mistura de determinados óleos que estejam mais adequados às tecnologias, mais adequados aos processos de cada refinaria para gerar os produtos que nós estamos necessitando. Então, os parâmetros, a mexer nos números do processo da refinaria é algo que é mais difícil. As refinarias têm determinadas tecnologias que são mais adequadas a determinados tipos de óleo. Existe uma área de planejamento. Então, vocês, na verdade, o planejamento deve encaminhar a matéria-prima para determinadas refinarias. Já vem assim, é uma certa distribuição. Sem dúvida. Cada navio, por exemplo, que sai da Bacia de Campos com determinado petróleo, chegando o petróleo importado, ele já está direcionando para determinada refinaria, que vai fazer essa mistura e utilizar... É o planejamento estratégico da própria empresa. Esse trabalho é feito constantemente. É um trabalho diário que é feito pela área de planejamento. Doutor Irani, agora eu queria saber uma coisa. Petróleo, poço de petróleo, ele é infindável? Ele vai extrair petróleo sempre? A gente ouve, não, que um dia vai ter crise do petróleo, não vai ter mais petróleo. Existe essa possibilidade mesmo? Aqui no Brasil tem algum caso? Começou pela Bahia, a Bahia continua extraindo petróleo? Sem dúvida que é um recurso limitado, sem dúvida nenhuma. A Bahia, por exemplo, já produziu 170 mil barris por dia na década de 60 e hoje produz 50 mil barris por dia. Houve uma queda grande da produção. E, evidentemente, que ao longo da queda da pressão dos reservatórios, da pressão dos poços que produzem esse petróleo, nós vamos tendo que aplicar outras tecnologias e os custos também vão aumentando. Então, primeiro, realmente é limitado o recurso e há uma queda da produção ao longo do tempo de cada campo de petróleo. É importante ter um número em mente. Nós, no Brasil, em média, nós temos uma perda de produção de 10% da nossa produção total. Isto é, se nós não investíssemos em absolutamente nenhum novo campo para a produção... Ou tecnologias para aumentar essa produção, nós teríamos uma queda da produção a cada ano de 10%. Esse seria o resultado. Isto é, para aumentar a produção, nós precisamos, primeiro, gerar esses 10% que estão reduzindo e gerar mais um fator, ou um valor a mais para conseguir aumentar essa produção. Tem algum exemplo de posto esgotado? Nós temos, por exemplo, o campo de Lobato, Descobridor, na Bahia, um campo que está abandonado. Mas no Brasil nós temos hoje mais de 30 campos que já foram abandonados porque efetivamente se esgotou a reserva. Não é absolutamente econômico se produzir. Se fala muito na questão da alternativa de combustível, de uma alternativa ao petróleo. Isso é uma realidade? Ou nós não precisamos nos preocupar, pelo menos para a nossa geração, para aquele 5 mil anos ou milhões de anos? Tem petróleo para consumir ainda, fornecer o mundo inteiro? Eu olharia essa questão de dois enfoques muito importantes. Uma questão ambiental, que sem dúvida nenhuma exerce uma pressão sobre o consumo de petróleo. Por outro lado, é a questão da existência do petróleo por um determinado período ainda. Nós acreditamos, e estudos mostram, que nos próximos 20, 30 anos nós não teremos problema com o petróleo, com o abastecimento de petróleo. De qualquer maneira, hoje já existem pesquisas as mais diversas para que se tenha energias alternativas para a substituição do petróleo. Por exemplo, células de hidrogênio para automóveis, que acreditamos que dentro de 15 anos estará já sendo fortemente utilizada, intensamente utilizada no mercado. Nós temos a utilização de gás, que está aumentando no Brasil e em outras áreas, é uma energia mais limpa, apesar de
teoricamente, o gás também ser chamado de petróleo, é a mesma origem, mas ele é uma energia mais limpa que o petróleo. E tem reserva suficiente. E tem reservas muito grandes de gás. Eu diria que, de uma maneira geral, a questão ambiental, sem dúvida nenhuma, tem um fator extremamente forte sobre essas questões de utilização do petróleo, de utilização de... Eu vou pedir licença e no próximo bloco nós vamos falar exatamente da Petrobras e a questão ambiental. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Irani Carlos Varela, da Petrobras. Doutor Irani, vamos falar agora nesse último bloco da Petrobras e o meio ambiente. Recentemente nós vimos o derramamento de óleo lá no Baía da Guanabara e tem outros acidentes. Petrobras é uma empresa grande, mexe com esse produto, é possível acontecer isso. Qual o planejamento da Petrobras para evitar novos acidentes e contribuir com a qualidade do meio ambiente? A pergunta é uma colocação extremamente importante. Uma oportunidade para nós colocarmos o que aconteceu dentro da empresa e quais foram as ações que nós tomamos após esse acidente. Imediatamente após o acidente, foi criado dentro da empresa um grupo de trabalho, o qual eu coordenei. Eu era superintendente do centro de pesquisa da empresa, em que teve a participação de 80 técnicos e gerentes de todas as áreas da empresa, e nós trabalhamos mais de 60 dias em tempo integral. Quando eu cito tempo integral, eu estou dizendo efetivamente 7 dias na semana, ao longo do carnaval. O trabalho foi muito intenso. Utilizamos consultorias internacionais, utilizamos auditorias de empresas independentes, utilizamos a experiência de outras empresas que tiveram ocorrências, tiveram acidentes também na área de petróleo, e esse grupo de trabalho gerou, ou tinha, 4 objetivos, que eram os objetivos primeiros. Verificar quais os pontos sensíveis da empresa, quais os pontos em que, no Brasil todo, nós poderíamos apresentar riscos à área ambiental, quais os investimentos necessários para que nós minimizemos esses riscos, uma análise dos planos de contingência da empresa, isto é, dos planos necessários para que, caso tenhamos um derramamento similar a esse que ocorreu, nós possamos ter uma ação que minimize o prejuízo ao meio ambiente. E uma análise também da gestão da empresa, de como é que nós estamos, dentro da empresa, gerenciando as atividades que se referem a segurança, saúde e meio ambiente. Esse trabalho gerou investimentos na empresa, estará gerando investimentos na empresa, da ordem de US$1 bilhão nos próximos 4 anos. Até 2003, nós temos investimentos previstos de US$1 bilhão gerados através desse grupo de trabalho. Nós estamos também fazendo uma mudança na estrutura da área de meio ambiente da empresa. Isto é, a gestão, a gerência está mudando, nós estamos fortalecendo essa área, e essa área está respondendo hoje, já nesta mudança, nesta nova fase, diretamente ao presidente da empresa. Então, há uma mudança significativa também na questão da gestão. E no que se refere a planos de contingência, planos para que nós possamos atacar imediatamente e com efetividade qualquer tipo de vazamento, nós estamos adotando, também criando um plano
para que nós tenhamos um outro nível nos nossos planos de contingência. Nós já tínhamos plano de contingência, o que nós estamos falando é termos agora planos que sejam referência internacional. Então, o que nós podemos garantir é que nós estamos trabalhando fortemente, investindo, mobilizando a equipe na empresa toda, e os riscos estão sendo minimizados a cada instante. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, a possibilidade de termos um acidente similar a esse é muito menor do que nós tivemos. Evidentemente que nós estamos falando em indústria de petróleo e que ela tem intrinsecamente um risco na sua atividade. Era isso que eu queria perguntar. Aí no Rio de Janeiro foi no desembarque, que ali não tinha extração, foi um navio que aconteceu. Isso pode acontecer em todo lugar que tem refinaria, esse acidente, derramamento e tal. E na extração, lá na Bahia, em Sergipe, em Bacia de Campos, isso acontece, algum acidente, derramou, tem como estar recuperando isso? A Petrobras tem esse plano lá de socorro imediato, na própria extração, no local, na plataforma? Existe esse trabalho? Todas as unidades da empresa têm um plano de contingência. O que nós estamos fazendo neste momento, na questão desses planos de ataque a qualquer vazamento, é que nós, baseado na realidade da Baía de Guanabara, do que aconteceu com a empresa, nós estamos municiando, estamos instrumentalizando, estamos colocando mais elementos nos nossos planos de contingência para que nós tenhamos como eu disse, uma redução do impacto causado por qualquer vazamento. Mas todas as unidades têm, sem dúvida nenhuma, um plano voltado próprio para a emergência. Porque provavelmente essa não é uma área bem da Petrobras, mas é do governo como um todo, da sociedade, a questão dos poluentes liberados pelos automóveis, pelos caminhões. O que significa o álcool, o pró-álcool, e se trabalha junto com a Petrobras visando a diminuição desses poluentes. O álcool realmente ajuda e a Petrobras participa disso? Sem dúvida, nós temos várias pesquisas feitas no nosso centro de pesquisa, junto também com as empresas produtoras de carros, as montadoras que produzem os motores, porque você tem um combustível que interage com o motor. É necessário que se tenha pesquisas feitas em conjunto. E sem dúvida, o álcool contribui, a mistura do álcool com a gasolina contribui para que se tenha um combustível menos poluente. E só é misturado a gasolina? É óleo diesel, tal, não? O álcool é misturado especificamente na gasolina? Somente a gasolina. Os testes iniciais que foram feitos com a mistura com o diesel apresentaram algumas dificuldades. E aí vem uma questão importante a ser colocada. Os fabricantes de motores. Esta relação entre um novo combustível para um motor que foi fabricado para óleo diesel puro. Então, qualquer projeto nesse sentido exige uma interação, exige uma pesquisa que envolva o produtor do combustível e também o produtor do motor. Nosso tempo está terminando. Para concluir, o combustível da Petrobras é bom? O consumidor brasileiro pode confiar no combustível? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante salientar, uma grande oportunidade de citar aqui, a questão do combustível fornecido pela Petrobras para a Fórmula 1, para o Williams. Nós já tivemos o Frank Williams colocando e informando a população brasileira, e dentro da Fórmula 1 os técnicos têm considerado a gasolina da Petrobras como a melhor gasolina da Fórmula 1. Então, acho que esse é um aspecto muito importante para a empresa, para o consumidor. E uma outra informação importante: essa gasolina tem sido produzida 100% nas nossas refinarias com petróleo nacional. Eu acho que esse é um aspecto, uma informação bastante importante para todos os telespectadores. Nós agradecemos, doutor Irani, e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.